em todos os bairros árabes de Jerusalém Oriental, e Israel vai ter soberania civil em todos os bairros judeus de Jerusalém Oriental. E a cidade velha é o grande problema, e aqui mora a chave do negócio. Essa é a cidade velha de Jerusalém. Todo esse quadrilátero daqui está dividido em 4 bairros: o armênio, o cristão, o muçulmano e o judeu. Aqui tem o Santo Sepulcro, onde Cristo foi crucificado de acordo com a tradição cristã. Aqui está a Via Dolorosa, aqui está o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado judaico no mundo. Aqui está o que a gente chama de Haram el-Sharif em árabe, Esplanada das Mesquitas ou Monte do Templo. E agora eu vou falar única e exclusivamente como historiador. E acredita-se que esse quadrilátero daqui, tá? Para vocês entenderem só do que a gente está falando. Todo mundo já deve ter visto alguma foto de Jerusalém e viu uma cúpula dourada. Essa cúpula dourada é aqui, Domo da Rocha. Aqui, uma distância de 200, 300 metros, está a Mesquita de Al-Aqsa, uma cúpula preta, considerada pelo Islã a terceira mesquita mais importante do mundo, para 1,6 bilhões de pessoas. E para 57 países, 35 islâmicos e 22 países árabes, num território que é o dobro do Brasil. Essa é a terceira mesquita mais importante do mundo. Então, vamos falar de imagens, de símbolos. Se um palestino quer Jerusalém como capital, não é a questão da cidade e da fronteira. Eles querem a mesquita, a soberania da mesquita. Porque se eles tiverem a soberania da mesquita, eles vão ser o segundo país árabe islâmico mais importante do mundo, à frente de todos os outros e abaixo só da Arábia Saudita, no termo religioso. Porque a Arábia Saudita tem as 2 mesquitas, Medina e Meca, e a Palestina vai ter a terceira. E eles não têm nenhum território, não têm nem exército, não têm petróleo, não têm população grande. Então, dentro da briga de egos do mundo árabe, e existe e não é pequeno, o Egito acha que é o país mais importante, a Arábia Saudita acha que é o país mais importante, o Egito acha que é o berço dos árabes, a Arábia Saudita acha que são o berço dos árabes. Damasco, na Síria, tem uma mesquita muito importante, eles acham que eles são mais importantes por isso do que o Egito. O Egito tem uma população 4 vezes maior que a Síria, eles acham que eles são mais importantes por isso, e é muito interessante ver as discussões numa reunião da Liga Árabe para entender a briga de egos entre eles, né? Além disso, tem 35 países muçulmanos não árabes, Indonésia, Malásia, Turquia, Irã e por aí vai, que também consideram essa mesquita daqui a terceira mais importante. De acordo com a tradição islâmica, a peregrinação noturna de Maomé, ele veio até aqui, estacionou o cavalo daqui, veio até aqui e subiu daqui aos céus. Por que aqui? Porque aqui tem uma pedra preta dentro desse templo, considerada a pedra do sacrifício, que ali, de acordo com a tradição judeu, cristão, islâmica, Abraão tentou fazer o sacrifício do seu filho Isaac. Daqui, de acordo com a tradição religiosa, a gente está falando aqui de milhões e bilhões de pessoas que têm essa fé, então isso não tem como ser ignorado dentro da política, que acredita que Deus criou o mundo daqui. Além disso, historicamente e arqueologicamente falando, esse quadrilátero branco é onde era o templo de Salomão, o segundo templo judaico. E dentro desse templo tinham 3 áreas, e de acordo com a história arqueológica, a terceira área é onde está a arca com as tábuas da lei, né? A arca sagrada. E de acordo com as escavações, o templo existiu, já encontraram moedas da época do templo, etc, etc. Em outras palavras, essa é o lugar mais sagrado dos judeus no mundo. E é o mesmo lugar onde está a terceira mesquita mais sagrada do mundo. Então, quando a gente está falando do mesmo lugar, não é um do lado do outro, é um em cima do outro. É muito difícil de resolver, porque a visão que os dois têm sobre esse território é um símbolo que representa a cultura, a civilização e a história dos dois povos. Então, na primeira proposta em 2000 foi oferecido soberania para os palestinos, política só no bairro muçulmano, mas não sobre o Monte do Templo. Arafat pegou as coisas e foi embora. Aí Clinton, em 2001, antes de sair do poder, disse: vamos fazer uma soberania vertical aqui. 30 metros para baixo Israel, 30 metros para cima os palestinos. Ele realmente ofereceu isso. Porque aí Israel pode escavar embaixo e encontrar os escombros do segundo templo, etc, etc. E os palestinos têm as suas mesquitas e os seus templos aqui na superfície. Arafat não respondeu, Clinton saiu do poder e veio Bush e não teve mais essa negociação. Começaram outras negociações. Em 2008,
Olmert, que foi o primeiro-ministro de Israel antes do Netanyahu, ofereceu internacionalizar toda a Cidade Velha, o que muitos consideram a melhor opção, né? Os palestinos disseram não. E Olmert, 3 semanas depois, foi investigado pela polícia por corrupção quando ele era prefeito de Jerusalém e renunciou ao cargo. E aí o Netanyahu entrou. Quando o Netanyahu entrou, ele congelou a construção dos assentamentos por 10 meses no primeiro ano, em 2009. Nesses 10 meses, as negociações deveriam retornar e não retornaram. E o que continuou foi sempre, em relação às negociações com a autoridade palestina, negociar de como negociar em vez de negociar propriamente dito. Significa, a minha condição para sentar na mesa é que tenha Coca-Cola Light e Coca-Cola Zero. Ah não, eu quero Coca-Cola normal. Aí fica conversando de como vai sentar na mesa antes de negociar os 4 pilares propriamente dito. E desde que o Netanyahu entrou e passaram esses 10 meses, as negociações diretas para resolver os 4 pontos não voltaram. Precisa ter uma negociação direta. E ao mesmo tempo em paralelo, em 2005 teve eleições palestinas, em 2007 o Hamas tomou o poder da autoridade palestina em Gaza, porque seria um governo conjunto, expulsou o pessoal da autoridade palestina do partido rival da faixa de Gaza. De 2007 para cá temos 11 anos da faixa de Gaza, que é um dos 2 territórios que está dentro dessas negociações, dominados pelo grupo Hamas. Então, a autoridade palestina, que deveria ser o governo, seria a entidade política soberana, não é soberana em uma parte do território. E aí a gente viu 3 guerras em Gaza e constantes ondas de violência entre o Hamas e Israel, através desses conflitos que acontecem na faixa de Gaza. E em paralelo deveria existir um processo de paz para resolver tudo isso daqui. Em outras palavras, vamos lá, eu só vou, aqui é o primeiro-ministro de Israel, Olmert, o anterior, com Abbas em Paris. Essa foi a proposta dele, foi a última proposta final. Essas foram todas as conversações de paz, desde o começo do processo de paz, que ainda não terminou. E aí então a gente tem, por exemplo, o dilema da faixa de Gaza, aqui é a faixa de Gaza, 360 km², o Hamas domina toda a região, dinheiro público revertido para fazer túneis, fazer mísseis, comprar armas, etc. O Hamas não faz parte da Organização da Libertação para a Palestina. Na teoria, pela lei palestina, não deveria ter participado das eleições, mas insistiram que participasse. Participar de eleições não significa valores democráticos, etc. e tal. Hitler também foi eleito democraticamente na Alemanha. Então, aí a gente tem um grande problema, que não tem solução para a faixa de Gaza. A faixa de Gaza se invadida por Israel novamente. Aqui, por exemplo, a gente tem um post do Facebook do chefe da polícia do Hamas, no dia 9 de julho de 2014, pedindo para a população de Gaza identificar todos os mortos em escombros como civis inocentes e tirar, está escrito em árabe aqui, tirar os uniformes do pessoal do Hamas, não falar das patentes, para aumentar o número de civis quando chegar no hospital. E obviamente, como o Hamas militarmente não vai ganhar do exército de Israel, parte da guerra que o Hamas faz parte da guerra midiática, através da manipulação de informações do Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas, para fazer o número subir. Então o número de civis que é anunciado é maior do que o que realmente é, e isso faz com que Israel receba condenações internacionais, e a pressão que Israel recebe politicamente para encerrar o conflito é maior do que o necessário. Enfim, no final das contas, a gente tem esse derramamento de sangue já há 10, 12 anos em Gaza, e a gente recentemente viu os protestos, enfim. A gente pode até falar sobre isso, aposto que alguns de vocês podem ter perguntas sobre isso. Agora, vamos para a foto final. Tem alguém tonto aí? Do zoom in, zoom out. Aqui é onde se resolvem as coisas no mundo, felizmente ou infelizmente. E aqui nós temos a foto emblemática onde começou o processo de paz, no reconhecimento de princípios, que é mais ou menos a mesma aperto de mão que o iraniano deu ao israelense lá no enterro do Papa. Então sempre começa assim, é o primeiro aperto de mão. E a gente precisa entender o processo de paz. Qual é o difícil? Cada um tem uma percepção sobre um dos temas. Todos têm as 4 percepções sobre um dos temas, uma das percepções é a maior. Então, Israel em relação a Jerusalém tem uma ideia de visão, uma ideia de espaço, uma ideia de agenda e uma ideia de recurso.
assim por diante em cada um dos 4 temas. Os palestinos igual. Quando é que é difícil de resolver? Quando a mesma percepção que é mais forte for sobre o mesmo tema é igual para os dois. E isso se aplica só a Jerusalém. Jerusalém, para Israel, a percepção mais forte é a visão. E para os palestinos também. Quando a percepção for, por exemplo, para Israel, a percepção de espaço é mais importante em relação à segurança, e para os palestinos é uma questão de agenda. Aí dá para arrumar, porque dá para negociar e dá para encontrar um meio termo os dois cedem em lados que não é importante para um e para outro. Se para Israel é a ideia de espaço, o palestino cede o espaço. Se para Israel o problema é agenda, para os palestinos é agenda e para Israel não é agenda, então Israel cede a agenda. E aí você tem um lose-lose situation, os dois cedem, os dois perdem um pouco e se chega a um acordo. A questão em Jerusalém é quase impossível de resolver, porque é o mesmo local, a não ser que os dois concordem de que nenhum dos dois vai ter soberania lá. Essa é a minha explanação até o momento. Estou aberto às perguntas. Obrigado pela presença. Sim, senhores. A gente tem alguns minutos mais para perguntas. Por favor, se vocês puderem fazer, levantem a mão. Sim, senhor. Eu não mandei, mas ele falou que podia ser uma questão áspera. Eu não ouvi muita, na verdade, de várias questões de críticas a estados palestinos, seja questões árabes agindo contra os israelenses ou agindo contra os próprios árabes. Mas eu não vi nada de nenhum comentário de coisas que aconteceram ou acontecem hoje em dia assim, de modo que fosse realmente ruim e não apenas uma coisa legal e permitida assim, por parte dos israelitas e coisas assim. Tipo, por parte do Estado, Netanyahu hoje em dia, por questão do sionismo que realmente não procura a paz, não procura um acordo. Ele tenta evitar isso, já apaga nos mapas. Netanyahu. Sim. E essas coisas assim, tipo, o próprio mapa ali da Cisjordânia. Eu não entendi muito bem a questão também do outro. Tipo, se em Oslo eles se reconhecem um ao outro como soberanos e reconhecem essa autodeterminação de cada um ao outro. Por que no Oslo 2 Israel tem muito controle sobre toda a área que é destinada aos povos palestinos? E não apenas essa questão, como, tá bom, 95% da população mora na área controlada pelo Estado palestino. Só que a questão é, aquilo ali está em volta, limitado pelo próprio Estado de Israel. Eles não conseguem viver economicamente, não conseguem crescer para poder formar o Estado algum dia deles, né? E a falta de conexão dessas coisas limita muito e o crescimento que a própria ONU, de assentamentos ilegais, que muitas resoluções, né, que criticam essas coisas. Tem muita coisa aí que eu sei que tem coisa ruim dos dois lados, de verdade. Só que eu não ouvi nada do que não sabe. Sim, porque, vamos dizer assim, tá? É muito difícil, todos os pontos que você tocou, eu toco em palestras específicas desses temas. Por exemplo, o que eu dei para vocês aqui foram 4 aulas em uma, que eu dou num seminário, que um fala sobre o conflito árabe-israelense, outro fala do conflito palestino-israelense, outro fala só do processo de paz, outro fala só de problemas atuais. Cada um tem 2 horas e meia. Então é muito difícil colocar tudo numa palestra só de 1h30. Você tocou em temas que sim são falados e são importantes. Algumas coisas sobre o que você falou. Felizmente ou infelizmente, a explicação de que Oslo I, o reconhecimento mútuo é um reconhecimento subjetivo da existência do outro e as questões técnicas não foram colocadas. É mais ou menos assim: eu declaro que eu quero comprar sua empresa, você declara que quer vender, a gente fecha um acordo que a gente vai fazer essa fusão, só que a gente ainda vai fazer um acordo de como isso vai ser feito. Quanto eu vou pagar, quando eu vou pagar e como eu vou pagar. Então é mais ou menos da mesma forma, quando os acordos, esse acordo, a gente não está falando de uma coisa simples. Você não se retira de um território de um dia para a noite e larga o território inteiro de 6.000 km² na mão de uma entidade que mal tem experiência de governar. Aquilo viraria, se saísse de todo o território e não só da zona A, ia virar um Afeganistão aquilo. Porque você tem vários grupos
com armas, que não iriam respeitar a autoridade palestina, como até hoje em dia existe, e que ia ser muito mais difícil para essa autoridade palestina ter a soberania se não fosse por Israel lá. Então, por exemplo, eu te digo uma frase que um oficial palestino disse para um general israelense quando Israel saiu de Gaza, em 2005, que Israel se retirou do território totalmente de Gaza, territorialmente falando, né? Retirou 10 mil colonos judeus e saíram do exército. Os oficiais palestinos da autoridade palestina falaram: vocês estão quebrando os nossos pés se vocês saírem de Gaza, porque quando vocês saírem, o Hamas vai tomar o poder. E os israelenses falaram: não vai acontecer nada, vocês são fortes lá dentro, e deu no que deu. 2 anos depois, o Hamas tomou o poder da autoridade palestina em Gaza. Então o problema é, e depois que você faz isso, não tem volta. Então a decisão política de você fazer isso é muito importante. Sair do território da Cisjordânia em 95 e entregar para uma autoridade palestina que mal existe, como governo, seria ruim para eles, não só para Israel, e para a própria população palestina. Agora vamos falar sobre economia. A economia da Cisjordânia cresce 7,8% ao ano. É mais do que o Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito juntos. Por que isso? Porque esses acordos com Israel, o fato de existir uma autoridade palestina forte, durante a segunda intifada, que foi durante 2000 a 2005, existiam 450 postos de controle israelenses, chamados de checkpoints. 2002, só para você, estou fazendo uma recapitulação um pouco da história, teve atentados terroristas desses anos, 2000, 2001, 2002, com homens-bomba. Foi o começo dos atentados com homens-bombas em Israel. Em 2002, Israel constrói uma barreira de segurança ao longo da fronteira com a Cisjordânia e Israel, que parte dessa barreira é um muro alto, para as pessoas não passarem, porque é tão perto que um palestino do Hamas, que estava com uma bomba no corpo, na casa dele, em Tulkarem, que fica na Cisjordânia, se ele saísse a pé e caminhasse por um campo, em 10 minutos ele chegava numa cidade israelense e explodia no café. Então, para evitar que ele fizesse isso, foi construída uma barreira de segurança. Até a barreira ser construída, 1.500 israelenses tinham sido mortos em atentados suicidas. Aí foi construída a barreira. Barreira é removível. Barreira você pode construir, você pode tirar a barreira de fronteira. Não tem que ter um muro ou uma barreira. A barreira simplesmente está lá para proteger a população. Muitos de vocês moram em prédios com muros. Se um dia de amanhã o Brasil se tornar um país muito seguro, não vai ter mais prédios novos com muros, vai ter mais muro. Então é uma consequência da violência. A questão é que, mesmo com essas questões de segurança, os checkpoints foram diminuindo de 2005 para 2018 e hoje são 50, de 450 para 50 checkpoints. E a economia na Cisjordânia é fomentada justamente porque os palestinos na Cisjordânia realmente precisam ter um futuro, porque é muito melhor você ter uma sociedade vibrante economicamente do que pessoas como em Gaza, que não tem nenhum tipo de visão de futuro e é muito mais fácil ser para o crime, sendo ele crime de tráfico ou para terrorismo no caso de Gaza, porque você não tem outra opção. Então realmente a economia da Cisjordânia ela cresce bem. Mais de 400 mil palestinos por dia entram em Israel para trabalhar, tem autorização para entrar em Israel para trabalhar. É por isso que vocês veem às vezes filas gigantescas em fotos de palestinos em postos de controle de Israel. Na verdade, aquilo é a fronteira, eles estão entrando para trabalhar, eles estão indo embora. Só que tem tanta gente entrando e saindo que dá fila. Então, existe uma série de questões ruins, ninguém gosta de ver um muro. Eu também, antes da década de 90, antes de Oslo, antes do começo dessa violência, não tinha nenhuma cerca, não tinha nenhum muro, não tinha checkpoints, não tinha nada. Um israelense podia sair de Tel Aviv, entrar na faixa de Gaza de carro, ir até a praia, comer num restaurante, voltar. Um palestino podia ir para Haifa, voltar, era tudo aberto. Só que também não tinha autoridade palestina e não tinha autodeterminação para eles. No momento que isso é criado, o Hamas começa a fazer atentados na década de 90, porque o Hamas não tem interesse em que exista um Estado palestino nessa fronteira. Por que não? Porque o Hamas não é a favor de que Israel exista em nenhum quilômetro quadrado. O Hamas é um movimento de resistência islâmica. É um grupo fundamentalista islâmico que tem a base dele, é a base da Al-Qaeda e a base do Estado Islâmico. É a mesma base religiosa. O território inteiro do Império Otomano é religioso, é sagrado em nome de Deus, dado aos profetas e ao povo muçulmano até o dia da ressurreição. Então, qualquer entidade não islâmica ou não aplicar a lei islâmica ao pé da letra, de acordo com a visão deles,
é ilegal. E é por isso que tem terrorismo contra os próprios governos árabes, contra a Jordânia, para eles também é ilegal. A Arábia Saudita, para eles também é ilegal. O Kuwait, para eles também é ilegal, porque tudo é comandado por reis ou por ditadores, mas não aplicam a lei islâmica ao pé da letra. Então eles têm problema com todos eles. A questão é que o Hamas está em Gaza, a Al-Qaeda está no Afeganistão e o Estado Islâmico está na Síria. E eles têm as suas visões políticas para cada uma das regiões, mas a base religiosa é a mesma. E aí que está o grande problema. O Hamas é contra 2 estados. A ultradireita israelense também é contra 2 estados. Eu poderia dizer que a ultradireita israelense nem está no parlamento. Existe direita no parlamento, o governo do atual primeiro-ministro Netanyahu é de direita, existem pessoas populistas de direita que utilizam o discurso de nós temos que ter segurança para poder causar medo na população, parecido com algumas coisas que a gente vê hoje em dia aqui no Brasil, mas, mesmo assim, para ter um acordo, precisa sentar na mesa e negociar. Concordo com você que talvez não se esforçam muito, mas ao mesmo tempo que não se esforçam muito, e não estou dizendo assim, se você me especificar um pouco mais, talvez, não, eu não vi você criticando o lado israelense. A minha crítica está, os 2 lados não vão chegar a um acordo se não sentarem para negociar. E essa negociação precisa existir sem primícias, sem pré-condições. No momento que você coloca pré-condições, está causando problemas para poder negociar. Se você quer negociar e quer fazer a paz, então por que você precisa colocar pré-condições? E esse está o problema. De acordo com a narrativa do governo israelense, não tem pré-condições. A autoridade palestina tem pré-condições para sentar para negociar. Isso é um dos problemas. O segundo problema é como é que vamos supor que sentem para negociar e negociem e cheguem a uma proposta. Como resolve Gaza? Quem vai ser o governo em Gaza? O Hamas vai deixar as armas? São 40 mil homens armados em Gaza. Só do braço militar do Hamas são 40 mil. Armados que nem aquela foto que vocês viram. Então, como é que se resolve isso? Não é só vontade política, entende? Você tem que ter alguma coisa mais concreta para que as coisas aconteçam. Senão, realmente, você pode falar, não tem ambiente político para negociar agora, a situação tem que ser empurrada com a barriga por mais tempo. Por mais tempo, o que você pode fazer? Vamos atacar Gaza, vamos tirar o Hamas de lá. Iam morrer milhares de pessoas. Até Israel reconquistar Gaza de volta, ia demorar 1 ano, iam morrer centenas de soldados, milhares de palestinos. É um lugar denso, tá? Eles estão no meio da população, não usam uniforme, tem toda essa questão. Para completar isso, tem o sistema educacional que não colabora. Então, se vocês ligarem a televisão e o computador e entrarem em www.pmw, palestinianmediawatch.org, que é uma ONG que pega tudo que aparece nos canais palestinos, estatais ou não, inclusive programas de criança, programas de Mickey Mouse, etc, etc. E vem o que eles ensinam as crianças em Gaza. Não na Cisjordânia, mas em Gaza. A pessoa de hoje de 18 anos, ela tinha 8 quando o Hamas assumiu. Ela não sabe mais nada a não ser aquilo. E falar para ela que ela tem que fazer paz com os judeus é falar que você tem que se jogar de um prédio. Então é um problema mais difícil de resolver do que muro e checkpoint e assentamento. Eu espero ter conseguido te responder de uma certa forma. Eu particularmente acho que o governo de Israel que vai conseguir fazer um acordo vai ser um governo de centro, que tenha uma visão de segurança, mas que respeite a dignidade palestina de uma forma diferente do que tem sido feita, para que a liderança árabe consiga justificar o fato de que está indo sentar com os israelenses. Podemos dizer assim. O Netanyahu está muito queimado já. 10 anos no poder, 3 guerras em Gaza, etc, etc. André, obrigada pela sua apresentação. Meu nome é Luciana Pereira, sou professora do Arthur. E a minha, na verdade, eu estou um pouco angustiada, não sei se essa sala é um pouco claustrofóbica, mas eu sei que a sua apresentação foi sobre geopolítica, relações internacionais, mas tudo que eu consegui pensar aqui foi na questão religiosa e espiritual. Né? Eu sou culturalmente católica, né? Então eu estou lembrando lá das minhas aulas de catecismo, nos domingos na missa, não matarás, né? E tudo que a gente vê do lugar, né? Você mostrou aí muito bem os mapas, o berço das religiões
ocidentais, das quais todos nós fazemos, queremos ou não, parte, né? Inclusive os agnósticos, culturalmente isso é muito forte. Então eu fico pensando aqui onde está, né, Deus, todos os ensinamentos que essas religiões há milênios. Então se a gente pensa até em Jesus, né, um judeu, que Jesus Cristo não era a figura que a gente conhece hoje, ele era um judeu lá rebelde, mas esses ensinamentos que influenciou o planeta, né, todo esse legado. Então, digamos assim, judaico, cristão, muçulmano, que todos reconhecem que o judaísmo surgiu daí, para o bem ou para o mal, e quando a gente se depara com todas essas questões, isso daí vai tudo contra, né, os princípios religiosos de qualquer uma dessas religiões que estão envolvidas, principalmente as duas, aí no caso, né, o Israel e Palestina. Então, eu estou perguntando, vocês que estão, eu sei, eu converso bastante com o Arthur, mas você, eu acho que é judeu, e aonde está, né? Porque eu olhando aqui, eu estou lembrando também do seriado lá no curso, quem está ganhando com tudo isso é o diabo, né? Então, aonde entra a questão religiosa, espiritual, em tudo? A questão religiosa, bom, eu posso religiosa no sentido, sabe? Claro, posso responder da seguinte forma, eu não entro em teologia, meu trabalho realmente não é nem tocar nesse ponto, mas o que eu posso te dizer... Então eu sei, mas eu não conseguia... Não, tudo bem. Eu posso te dizer da seguinte forma, o fator religião entra dentro do conflito na questão de símbolos, que representam mais do que as duas entidades políticas. Para Israel, o judaísmo é maior que Israel, porque representa os judeus no mundo e a história judaica. Para os muçulmanos, para os palestinos, a mesquita é representada para os muçulmanos, não só para os palestinos, que é muita gente. E esse fator entra como símbolo de identificação política e história, né? Ao mesmo tempo, é uma questão de competição interna, como eu falei, competição externa e vontade de vencer. Além dessas duas coisas, o fator religião entra quando na questão atual, que na época do conflito árabe-israelense e no conflito palestino-israelense da década de 70 e 80, não existia um fator religião. As pessoas eram os terroristas ou militantes da OLP que fizeram atentado em Munique ou que fizeram atentado em Entebbe sequestrando o avião, eram pessoas laicas, marxistas, leninistas, laicas, da época da Guerra Fria, etc. e tal. Nos dias de hoje, o terrorismo, a gente vê o que a gente chama de terrorismo islâmico militante, que é um terrorismo diferente, um terrorismo baseado em interpretações religiosas, etc. e tal. Então, Israel hoje em dia tem um problema político com a autoridade palestina de negociar politicamente a resolução, que tem a ver com coisas mais palpáveis e concretas. Você vai para cá, você vai para lá, 3 km, 4 km, 2 assentamentos, 5 assentamentos, 2 tanques, 3 tanques. Isso é mais fácil de resolver. Com o Hamas, que é o problema, aí sim, existe um fator religioso deles conosco. Israel não tem problema com muçulmanos, tem 2,5 milhões de muçulmanos em Israel. Juiz muçulmano, policial muçulmano, general do exército muçulmano, não tem problema com muçulmano. Ator de cinema muçulmano, parlamentar, não existe um problema dentro de Israel. Então, o Hamas tem um problema do fato de Israel não ser muçulmano. Aí tem um fator religioso muito importante. Como isso mudaria? É a mesma resposta da pergunta de quando o terrorismo islâmico vai parar? Quando é que o ISIS vai ser destruído? Quando é que a Al-Qaeda vai ser destruída? Não tem uma resposta. Talvez quando o Islã passar por uma reforma interna que vai vir deles, por eles, pelos seus moderados, que são a maioria, que vão ter uma voz mais ativa dentro do Islã e vão fazer uma revolução interna. Porque dentro desses 1,5 bilhões, dizem que 10 a 15% são radicais em visão, e desses 10%, 15%, só 1 ou 2% teriam a coragem de pegar em armas para fazer atentados. Só que, em outras palavras, são 3 milhões de pessoas dispostas a pegar em armas, é muita gente. Só que esses 3 milhões estão falando em nome de 1,5 bilhões. A questão é que esses 1,5 bilhões precisam se levantar e realmente falar contra isso. Eu conheço muçulmanos na Inglaterra, no Paquistão, na Síria, nos territórios palestinos e em Israel, que eventualmente são religiosos e são a favor de Israel existir lá, com a Jerusalém como capital, e eles